Olá pessoal, tudo bem? Aqui é José Guimarães do canal Direito a Volver e mais um videozinho hoje que o do Paulo Guedes não ficou pronto ainda porque, como eu falei, é muito extenso. Então vou voltar a falar das realizações do governo Bolsonaro, que são muitas, é impressionante a quantidade de coisas que esse cara foi capaz de fazer, mesmo com a oposição criminosa de alguns parlamentares e de alguns ministros do STF. E empresários, mídia que buscam sempre o seu interesse pessoal em detrimento das vantagens para o Brasil como república que beneficiaria o povo inteiro, né? Aquela velho discurso de que você dá o voucher ao invés de dar o crescimento, você dá o voucher e dá o peixe ao invés de ensinar a pescar para treinar o cara dependente, e essas coisas que são sempre ruins, não são nunca boas, né? Tal comunismo aí que os caras pregam tanto que só leva ao enriquecimento dos poderosos e à fome para o resto. Antes de começar o vídeo, lógico, como sempre, eu tenho que pedir a vocês, por favor, que se inscrevam no canal. Isso nos dá mais visibilidade, mais penetração. Comentário sempre é muito bom ouvir, porque melhora aqui e ali, né? E dividir esse conteúdo com pessoas que possam eventualmente precisar de mais informações e queiram se atualizar e estão na dúvida. Mostrar para os caras o que esse Bolsonaro está fazendo pelo Brasil, ok? Bom, começando o vídeo de hoje, é muito mais leitura, alguns pequenos comentários meus, tentar não fazer muito longo porque fica cansativo, né? Então, por exemplo, eu estive vendo uma entrevista do Bolsonaro e ele está dizendo o seguinte: o que foi desviado da Petrobras daria para fazer a transposição do Rio São Francisco 60 vezes, devido aos atos desonestos, corruptos da prática petista no Brasil. Esse dinheiro foi desviado. Dinheiro do povo brasileiro, né? Esse sistema que destrói o Brasil, composto por essas pessoas que eu já citei antes, né? Os poderosos, a mídia, os não republicanos, né? Eles só estão lá para atrapalhar realmente, eles só se interessam pelo próprio negócio deles, pelo umbigo deles, que se dane o resto, né? Olha, basta olhar a Venezuela, Maduro vive napavescamente e o povo vive na miséria. O rombo que foi criado na era PT no BNDES é de quase 400 bilhões de reais. Esse dinheiro foi desviado do povo brasileiro para ditaduras comunistas, em especial na América do Sul, América Latina e a África, financiando obras para eles, ou dando dinheiro a fundo perdido para eles se manterem no poder, né? E esse dinheiro a gente não vai receber de volta, ou seja, o dinheiro que você, trabalhador, pagou de impostos, seja ele qual for o imposto, no imposto você paga imposto de renda ou não, eventualmente você está abaixo da linha da cobrança de imposto de renda, mas você paga impostos, tudo que você compra tem imposto embutido. Esse dinheiro foi desviado para outros povos, não para o Brasil. Eu não tenho nada contra outros povos, não, mas se o dinheiro é brasileiro, tem que ser gasto com brasileiros, exceto para ações humanitárias, que a gente recebe para venezuelanos no Brasil, e gastamos dinheiro com isso, é lógico, mas é uma questão humanitária, mas não é financiar um ditador, um tirano, que mata e persegue pessoas que são contra ele. O cara foge de lá para cá porque está com medo de morrer, recebemos os caras, tratamos bem. Agora, mandar dinheiro para lá para o cara perseguir os outros, não me parece uma coisa muito humana, né? Parece desumana, por sinal. Só para lembrar, por exemplo, na era PT, foi a época que os bancos mais lucraram na história do Brasil. Não é à toa que os bancos estão assinando com o PT, a mídia ganhava dinheiro com o governo PT para fazer propaganda mentirosa sobre o governo PT. Os bancos tinham juros subsidiados abaixo do mercado e não tem mais, financiado pelo governo brasileiro, pelo povo brasileiro. E agora não tem mais, então eles estão junto com o PT, porque eles querem voltar a ter aquela mordomia, voltar a lucrar aquilo tudo, né, para comprar mais jatos para eles. Para você ter uma ideia, em 8 anos de Lula, o lucro dos bancos brasileiros
chegou a 254,7 bilhões de reais. Nos 3 anos da Dilma, deu 115,7 bilhões. Olha só isso aí, dá 370 bilhões de lucro dos bancos nessa época PT. Bom, aí chegou o Bolsonaro que botou os empréstimos do BNDES em níveis normais e cobra das instituições financeiras o que tem que ser cobrado, e esse lucro despencou. E além disso, ele ainda criou o tal do PIX. Só de PIX, em 2021, os bancos deixaram de faturar em transações bancárias 1,5 bilhões de reais. Não é à toa que eles estão fechados com aquele organização criminosa chamada PT, né? Recebi também aqui uma coisa interessante, que ele fala da gasolina no Brasil, que o Bolsonaro faz de tudo para baixar o preço da gasolina, os governadores fazem de tudo para não abaixar, ganhando dinheiro em cima da miséria do povo, porque com essa crise toda eles poderiam não cobrar tanto combustível, tanto no combustível, porque o combustível é o que move tudo, então tudo sobe de preço. E se o dinheiro deixar de ser gasto no combustível, ele não vai ser perdido, porque vai ser gasto em outros bens que favorecem a pessoa. Então, ele está impedindo que um cidadão brasileiro compre outras coisas, leve seu filho num restaurante no fim de semana, ou tenha uma alimentação melhor em casa, ou vá a um cinema com seus filhos, com sua mulher, porque ele está gastando no combustível. Se ele baixar o preço do combustível, ele vai poder, esse dinheiro que ele gastaria a mais no combustível, ele pode gastar com isso aí, para ser mais feliz, para ter mais prazer na própria vida. Mas o governo PT não quer isso. Eles não querem que você seja um miserável permanentemente. Então, por exemplo, o valor da gasolina comparado com o mundo, o preço do litro de gasolina no Brasil é R$ 5,89. Na Noruega, R$ 12,78. Isso tudo em reais, tá? Por litro. Reino Unido, R$ 11,99. Portugal, R$ 10,24. França, R$ 10,10. Alemanha, R$ 9,68. China, R$ 7,44. E Estados Unidos, R$ 6,60 reais por litro. Então, o Brasil pratica o menor preço de todos esses países. E mesmo assim, o cara é crucificado todos os dias. Veio esse ministro do STF aí, com essa interferência na economia. Quem manda na economia não é ele. Ele tem que ver matérias constitucionais. Isso não é uma matéria constitucional. Isso foi aprovado, a redução do ICMS foi aprovado pelo Legislativo. Não tem nada de inconstitucionalidade nisso aí. Imposto não tem nada a ver com Constituição. O presidente sancionou, está tudo de acordo com ele. Ele vai e se mexe nisso aí. Quer dizer, isso para o Maranhão agora, isso aí é um efeito cascata, que se todo mundo entrar e aprovar, vai ser um baque na economia gigantesco, vai onerar o custo do brasileiro. Lembrem-se, o combustível transporta tudo no Brasil praticamente. O diesel, né? no trem, no caminhão. Subiu o preço desse insumo aí, sobe o preço de tudo. Bom, eles falam muito sobre o investimento em ensino no Brasil, que com o Bolsonaro eles dizem que não existe, né? Até ontem eu vi um imbecil, comentarista de futebol no Redação Sport TV, dizendo que o Brasil fecha a biblioteca, o governo brasileiro federal fecha a biblioteca para abrir clube de tiro. Não tem um clube de tiro que seja financiado pelo governo brasileiro. Que seja. Não tem 1 centavo do contribuinte. Quem paga isso aí é o cara que se associa. Eu não ouvi falar de nenhuma biblioteca pública mantida pelo governo federal que tenha sido fechada. Não vi, mas esse imbecil falou isso na televisão. É um canalha, um mentiroso, como todos os que eu conheço são mentirosos e canalhas. Eles torcem a verdade, eles torturam a verdade permanentemente. O presidente Bolsonaro foi o único presidente que aumentou o salário dos professores pelo máximo, em 33%. E a maioria dos governos de esquerda dos estados foram contra. Então, quem é que investe em educação? Quem é contra aumentar o professor para melhorar a vida dele, ele poder ter mais capacitação profissional para ensinar? Ou o cara que não dá o aumento? É tão óbvio para mim. Isso me parece uma coisa tão clara. Transferência de veículos sem precisar ir a cartório. Você se lembra daquela confusão que era difícil, era um inferno? Isso melhorou. Recorde de exportação no agro. Tecnologia 5G 100% brasileira.
Recordes históricos de exportações e superávites da balança comercial. Produtos manufaturados atingiram recorde em setembro de 2020. Programa Água Doce visa estabelecer uma política pública permanente de acesso à água de qualidade para o consumo humano, que, aliás, o PT foi contra também. Zerou impostos federais do diesel, do gás de cozinha. Autorizou o combustível diretamente da refinaria para os postos de gasolina, para diminuir intermediários e baixar o preço. Quebra do monopólio das transmissões do futebol. O país está batendo recordes atrás de recordes de arrecadação de impostos 2020 2021, sem aumentar impostos. Então, se você arrecada menos no imposto, porque você diminuiu o que você cobra de imposto, e mesmo assim você continua ganhando mais, o superávit é maior, significa que você diminuiu a despesa. Você arrecada menos, você diminuiu a despesa. Então, você está fazendo uma coisa muito boa. Você diminuiu o custo do Brasil. Como pode ser ruim? Você aumentar a arrecadação aumentando imposto, qualquer imbecil faz isso. E, aliás, na realidade, não consegue melhorar em nada, só piora. Você diminui o imposto sobre o povo brasileiro, o cara vai ter mais dinheiro para outras coisas. E mesmo assim, o governo brasileiro continua arrecadando cada vez mais. Ou seja, o cara consegue coisas impressionantes. 380 mil casas entregues em 2021. Primeira Feira Brasileira de Grafeno e Materiais Avançados. Parceria com a NASA participa da missão Artemis. Já foram devolvidos mais de 6 bilhões aos cofres públicos do dinheiro de corrupção do PT. O maior investimento na infraestrutura no Rio Grande do Norte, R$ 1 bilhão, 300 milhões de reais só para a segurança hídrica dos 24 municípios, 500 milhões para a construção de 2 adutoras, Agreste e Seridó. Decreto que determina não haver mais nenhum tipo de sigilo bancário com dinheiro público. Olha, quero ver o governo fazer isso, tá? Em 2 anos, a Caixa Econômica deu mais lucro que em 16 anos de FHC e Lula juntos, somados. Mais lucro. Aliás, na época deles deu prejuízo, na realidade. Atendimento à saúde dos povos indígenas, que falam tanto que Bolsonaro não ajuda os povos indígenas. No governo anterior, foram gastos 19.675 mil. No governo Bolsonaro, em 2 anos e meio, metade do período anterior, foram gastos 32.583 mil. Leilão de aeroportos com um valor 18 vezes maior do que o projetado. Processo de asfaltamento da BR-230, Transamazônica, Ferrovia do Sol, Ferrovia Paraná, Ferrovia Bahia, Ferrovia Mato Grosso, Ferrovia Tocantins, Ferrovia Goiás, ponte que liga Piauí ao Maranhão, Transnordestina, patrocínio particular de parques e reservas, mais de 600 lixões fechados em 1 ano de projeto lixão, protegendo a nossa natureza. Doação de 60 ambulâncias para o Ceará, programa Casa Verde e Amarela melhorando, conquista da picadinha para o vírus chinês, 100% brasileira, associada com a Oxford, desde 2021. Transmissão dos chefões do crime em menos de 90 dias de governo, para transferência de presídios, né? Tentou doar as sobras de campanha para instituições de caridade, não deixaram. Quer dizer, para ajudar, todos que tentam ajudar o povo brasileiro, os políticos não republicanos e o STF impedem. Eles fazem de tudo para atrapalhar o povo brasileiro, para diminuir a qualidade de vida do povo brasileiro. Bom, eu teria mais itens aqui, que seria interminável, esse vídeo não ia terminar nunca. Eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar muito longo, tá, ok? Muito obrigado pela sua atenção, bom fim de semana a todos, não percam a fé no Brasil e fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção de novo.